Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Introdução ao Grego Bíblico. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho ainda a parte histórica, mas agora focado na língua grega. Como você pode ver aí na sua apostila, na versão digital ou aí na tela, a língua grega ela tem origem nas tribos arianas primitivas do Mar Negro, né? Quando elas migraram para a Europa continental por volta de 1900 antes de Cristo, né? Ao contrário do que se pode pensar, a língua grega ela tem vários dialetos, né? É um idioma bastante amplo e com vários dialetos. Então você está vendo aí na sua apostila esse gráficozinho que eu coloquei para explicar como a língua grega ela se desenvolveu até os tempos do Novo Testamento. Então você tem aí os dialetos do grego arcaico e aí você tem o eólico, o dórico e o jônico. Você percebe que do jônico tem uma ligação com o ático, do ático tem uma ligação com o koiné, que é o grego do Novo Testamento. Koiné significa comum. E do koiné você tem três ramificações, né? Você tem o koiné mais literário, você tem vários níveis intermediários ali de grego, e você tem o grego vernacular, o grego popular, nessa parte de baixo. Quando a gente avança, a gente agora vai ver quais são esses dialetos, né? O primeiro deles é o jônico. O jônico era falado na Jônia, em Éfeso, em Esmirna, em Mileto. É falado na atual Turquia e na maior parte das ilhas Cicládicas, né? E para você se sentir mais perto desse texto, os grandes poemas de Homero, você lembra de Homero? Como a Ilíada, como a Odisseia, elas foram escritas nesse dialeto, no jônico. Então a Ilíada, lembra de Odisseu, a Odisseia? Então tanto a Ilíada como a Odisseia de Homero, esses grandes poemas da literatura, elas foram escritas no dialeto jônico, né? O segundo dialeto é o eólico, que é falado na ilha de Lesbos, na Tessália, na Beócia e na maior parte a norte da costa da Ásia Menor, né? Alguns autores, alguns poetas como Alceu e Safo de Lesbos, né, eles escreveram as suas obras nesse dialeto, o dialeto eólico. Você pode, não sei se você é alguém que gosta de literatura, de poema, ou se você viu isso na escola ou na faculdade, mas tanto Alceu como Safo de Lesbos são grandes poetas da Grécia, né? O terceiro dialeto é o jônico, que é falado na Magna Grécia, nas ilhas de Creta e de Rhodes e no Peloponeso. Píndaro e Teócrito, outros dois autores gregos, eles utilizaram esse dialeto para escrever as suas obras, os seus poemas, né? No próximo a gente tem o idioma ático, e esse é falado tanto em Atenas como nos seus arredores. E o ático, ele tem uma diferença grande, né? O ático, ele superou todos. Como assim? Por que ele superou demais? Porque foi nele que foi escrito as grandes obras, vamos dizer assim, de Platão, de Aristóteles, de Ésquilo, de Xenofonte, que são grandes nomes tanto da história quanto da filosofia grega, né? Então é por essa razão o ático ele é considerado o dialeto que dominou ou que se destacou mais, justamente porque esses grandes autores, principalmente Aristóteles e Platão, escreveram suas obras que influenciaram todo o Ocidente e Oriente nesse dialeto. Então nessa próxima página você vai ver o koiné, que é aquele último lá que eu coloquei no nosso diagrama, né, naquele quadrinho lá. O koiné, e aí já tem o seu primeiro contato com o grego em si, tem aí, ó, Re Koiné Dialectos. Ele é o ático, ele descende desse ático, e ele é o ático popularizado e modificado pela influência estrangeira. Então, a língua grega, ela é complexa em seus dialetos. Mas aí ela foi sendo simplificada, até que chegou no koiné. Tanto é que koiné significa comum. Então era o grego do povão, vamos dizer assim, é o grego do povo. É o grego
das transações internacionais, como assim? É o grego dos centros urbanos. Então, autores como Políbio e Plutarco, eles escreveram já nesse koiné, nesse dialeto grego bem mais simples, né? A Septuaginta, se você não sabe o que é Septuaginta, é a versão grega do Antigo Testamento. Então, segundo a tradição, um grupo de 70 ou 72 homens se reuniram e traduziram o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, ou como você está vendo aí, LXX, né? Que é o equivalente nos numerais romanos. Então, a Septuaginta também foi produzida logo no início desse dialeto koiné. É também o dialeto do grego do Novo Testamento, que vai ser o foco do nosso estudo, e também dos apócrifos, os livros que não estão incluídos no nosso Novo Testamento, na nossa Bíblia, e dos pseudoepígrafes do Antigo Testamento, que são aqueles livros também que não entraram no cânon, né, na régua da inspiração divina. E por último é também a língua que os pais gregos eles escreveram as suas obras, né? Então você percebe de forma bem breve como a língua grega ela se desenvolveu na história. Não foi uma coisa simples, isso não aconteceu de um dia para outro, é uma questão de anos e anos, séculos e séculos. E veja como Deus, que trabalha na história, que age na história, quando chegou naquela época mais simples da língua, ele começa a desenvolver o seu trabalho. E Jesus chega nessa época, né, nesse mundo, o mundo helenizado. Quando Alexandre o Grande ele começa a dominar a Macedônia, ele vai trazendo tanto a cultura, é claro, dos vários povos, como também trazendo o grego como a língua internacional naquela região. Então, esse processo é chamado de helenização, né? Helenike é os gregos, né? Vamos dizer assim, o grego. Quando você olha lá a bandeira da Grécia atual, você vê lá Hellas, né? Que é a versão grega do nome Grécia. Então, quando Alexandre faz essa dominação com seu poderoso exército, ele também coloca a língua grega como a língua das ruas, a língua dos negócios, e basicamente todo mundo nesse grande império sabia falar grego. Então essa foi a nossa aula de número 3, e eu espero você na nossa próxima aula, e não se esqueça de sempre revisar nossos assuntos para ter sempre fresquinho na sua mente. Até lá!